Hoje a gente estava tendo uma votação do Conselho de Segurança para reconhecer o Estado palestino como membro pleno das Nações Unidas, né? O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, saiu em defesa do Estado palestino na sessão de hoje e disse que esse é um passo essencial para a estabilidade regional. E aí o nosso colega, o colunista do UOL, Jamil Chad, acompanhou a sessão. E na sessão, os Estados Unidos vetaram e o Conselho de Segurança não aprovou esse reconhecimento da Palestina, né? Ou seja, houve no final das contas mais um veto dos Estados Unidos, né? Isso em meio a um conflito que começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas atacou Israel, deixando quase 1.200 mortos, né? E Israel desde então vem promovendo um ataque terrorista, né? Deixando bem claro. Depois Israel vem promovendo uma retaliação que vem sendo chamada como por crime contra a humanidade, massacre, genocídio, dependendo da origem da crítica, com mais de 33 mil mortos em Gaza. E aí, em meio a isso, discutiu-se o reconhecimento do Estado palestino e os Estados Unidos, segundo o Jamil, vetaram. O governo dos Estados Unidos vetou a resolução para autorizar que o Estado da Palestina seja membro pleno da ONU, né, membro pleno da ONU, reconhecido como Estado, o que seria equivalente a dar aos palestinos o reconhecimento internacional como um Estado soberano e independente. Numa votação nessa quinta-feira, no Conselho de Segurança, a administração de Joe Biden foi o único membro permanente do órgão a vetar a proposta, né, numa manobra apoiada pelo Brasil, China, Rússia e países árabes. Diplomatas tentaram chancelar o reconhecimento internacional do Estado palestino. O caminho escolhido foi a ONU, a aprovação de uma resolução que permitisse que os palestinos fossem considerados como membros plenos da entidade. Na prática, né, seria a consolidação do Estado palestino. Dizia o projeto: o Conselho de Segurança, tendo examinado a demanda do Estado da Palestina para sua admissão às Nações Unidas, recomenda à Assembleia Geral que o Estado da Palestina seja admitido como membro da ONU. O resultado final da votação, segundo nosso colega Jamil Chad, foi 12 votos em apoio ao reconhecimento internacional, 2 abstenções e o veto dos Estados Unidos. Né? A gente tá aí com o Jamil Chad. Eu estava dando uma aquela enroladinha, Jamil, para ver se você conseguia entrar, né, a tempo para poder comentar essa sua notícia. Boa noite aí em Genebra, na Suíça. Léo, boa noite, Thales, boa noite, Walter, boa noite a todos. A resolução acaba de ser votada depois de um dia inteiro de debates um resultado que fala por si só. Né? Dos 15 membros do Conselho de Segurança, 12 votaram a favor, um número extremamente elevado, 2 abstenções, olha que surpresa, Reino Unido e Suíça, 2 países que poderiam, inclusive, estar mais aliados aos americanos, principalmente o Reino Unido optando pela abstenção. E, no caso dos Estados Unidos, um veto. O veto do embaixador Robert Wood, que escancara, basicamente, essa situação bastante isolada do governo americano. O resultado, insisto, fala por si só. Agora, Léo, alguns detalhes muito interessantes de tudo isso que aconteceu. Durante o dia de hoje, nós vimos o vazamento de telegramas da diplomacia americana, justamente instruindo seus embaixadores a pressionarem os países para que eles não votassem pela resolução. E vamos entender o que é essa resolução, porque oficialmente a resolução é o quê? A adesão da Palestina à ONU. Bom, não é isso, não é só isso. Claro, isso é o que diz a resolução. Agora, quem é que faz parte da ONU? Quem são os atores que fazem parte da ONU? Estados. Então, ao dizer a Palestina pode entrar na ONU, o que a resolução de fato está dizendo é: nós reconhecemos a Palestina como um Estado soberano e independente. Essa foi a manobra que os países árabes, Brasil e vários outros países fizeram para tentar ter um reconhecimento internacional da Palestina. Um reconhecimento, claro, baseado nas fronteiras de 1967 e com Jerusalém Oriental como capital. Ou seja, um ato que, se aprovado, seria absolutamente histórico, não tem outra palavra. Né? Não seria só a entrada da Palestina na ONU, não. Seria o reconhecimento da Palestina como um Estado soberano e independente. Hoje, quantos países reconhecem a Palestina? Reconhecem a Palestina 139 países. É muita gente? É.
É substancial? Mas não é todo mundo. Então, você ainda não pode ter esse status de reconhecimento internacional enquanto a Palestina não for parte da ONU. Infelizmente, eu diria aí, pelo menos para os apoiadores dessa resolução, ela foi vetada pelo governo americano, e o governo americano que agora, obviamente, terá um trabalho bastante significativo para justificar ser o único membro do Conselho de Segurança a vetar a proposta. Um momento, né, Jamil, em que o próprio Estados Unidos, que o próprio governo Biden perde apoio dentro de eleitores democratas mais jovens ou árabes devido ao seu comportamento diante de Israel, né? Olha, Léo, foi muito curioso como a explicação do Robert Wood, o embaixador americano, tentava dizer: olha, gente, nós estamos vetando aqui, mas nós somos pró-Palestina. Nós queremos a criação do Estado palestino, nós queremos um Estado palestino viável, nós queremos uma negociação de paz, mas não aqui na ONU. Daí você pergunta: bom, então qual é a outra opção? A opção que os americanos dão, e a única opção para eles, é que o Estado da Palestina seja criado após negociações com o Estado de Israel, como resultado da negociação com o Estado de Israel. E aí, claro, é um cenário extremamente difícil que a gente sabe. O outro argumento que foi usado por Israel nesse debate, um argumento extremamente, eu diria, baseado na situação do contexto atual, é ele dizer, e isso aconteceu hoje, o embaixador de Israel dizendo: bom, mas quem é que vai fazer parte da ONU? A Palestina, a autoridade palestina ou a Palestina Gaza, Hamas? Porque se for o Hamas que for fazer parte, e aí disse o embaixador israelense, então não vai ser mais, isso aqui não deveria mais ser chamado de Conselho de Segurança, deveria ser chamado de Conselho do Terror. É assim que ele colocou. Outro detalhe que ele colocou no discurso dele, o embaixador de Israel, insistindo que se a resolução fosse aprovada, seria criado o Estado nazista da Palestina. Insisto, Estado nazista da Palestina. Esses foram os termos utilizados pelo embaixador de Israel na ONU hoje. Ou seja, uma situação que está longe, absolutamente longe de qualquer tipo de acordo real. O que disse o Brasil nesse contexto todo, Léo? Brasil, o Mauro Vieira, que viajou até Nova York justamente para promover essa resolução também, dizendo que o reconhecimento internacional da Palestina é uma pré-condição para a estabilidade e paz na região.